Alô, galera, mais um Papo de Esquina e hoje, mais do que especial, com esse cara aqui que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, meu grande amigo Marquinhos Oswaldo Cruz. Muito obrigado por você ter aberto aqui a sua casa para me receber aqui com um Papo de Esquina. Gratidão eterna e vamos conversar, vamos falar sobre muita coisa aqui hoje. Queria te agradecer a oportunidade e dizer que realmente vai ser um papo de esquina, porque aí as pessoas falam, Copacabana é um Marquinhos, eu moro em Madureira, só que Madureira com praia. Madureira, Copacabana é Madureira com praia. Madureira com praia, eu gostei. Então, para a gente começar, me fala um pouquinho lá então de Madureira, a tua história lá com o samba, com a Portela. Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci em Madureira, tem até a pilha da velha guarda do Império Serrano, por conta de eu ter nascido ali em frente ao mercado, nunca foi em frente ao Império, depois virou Império Serrano. E aí os Cizinhos mais antigos, aqui é portelense, né? Mas justamente ter nascido num lugar daquele, porque tinha um botequim chamado Varejo, onde todos os sambistas se encontravam. Madureira sempre foi o grande centro desse encontro de toda a população do subúrbio. O cara podia morar na Vila da Penha, onde fosse. Ia para Madureira. Ia para Madureira. Madureira era o centro. Era cinema, né? E o lugar da malandragem, da boa malandragem, era nesse varejo que era na porta da minha avenida, porque a gente não chamava de vila, não era avenida, né? Na porta da minha avenida, que é a Vila Magno, né? E eu convivi com todos aqueles. E aí uma coisa que eu sempre digo, quando você está falando de samba, eu quando virei tricolor, eu me lembro, eu fui um Fla-Flu, e foi um gol de mão do Wilton em 1968. Eu sei como virei Fla-Flu. Agora me pergunta quando eu virei Portela. Já nasceu, eu né? Nasci portelense, senão eu teria isso na minha cabeça. Cara, isso é muito forte, né? Teria isso na minha cabeça. Sempre a maior paixão da minha vida, aquela história muito louca. E naquela época era muito difícil, Igor. Você que não era, né? Por mais que meus pais se conheceram na Tamarineira, a única escola de samba de Madureira, de fato, né? Meu pai desfilava lá e namorou minha mãe na Tamarineira, se casaram. Eu digo para você, mesmo com essa história todinha, a coisa que eu mais queria era entrar na Portela. Então, desde 1972, depois da inauguração da quadra, com esses ensaios que tem hoje, tinha um ensaio de rua e tinha um ensaio na quadra. Eu, quando criança, dizia assim, o Marquinhos frequentou a Portelinha. Frequentei a Portelinha bem depois. Mas nessa época, a hora que não tinha um Portelão, não. Eu começo a frequentar a quadra na fundação do Portelão, porque tinha um ensaio em que as crianças ensaiavam. Eu não podia entrar à noite, 10, 12 anos. Eu fugia de casa com os amigos, Joãozinho, América, a gente ia tudo para ver a Portela. Eu ficava encantado em ver aquela bateria, sabe? Então, eu frequento aquela quadra desde 1972. Caramba, então me conta já a história que eu vi você falando outro dia, da tal da feijoada que foi você que inventou, é isso? Olha só, na escola de samba? Ideias, eu sempre digo que ideia nasce numa cabeça, mas a construção sempre é coletiva. Total. E em 2000, a Portela quase desceu. Eu não desfilei porque meu avô era do Partidão. E a pessoa que ele mais odiava na vida era Getúlio Vargas. Meu pai tinha admiração. Getúlio realmente foi um estadista, mas meu pai tinha admiração por Getúlio. Meu avô odiava. E meu avô, naquele ano, de 99, isso foi em 2000, em 99 teria feito 100 anos. E sempre foi a minha grande referência, né? Meu avô e meu pai, mas mais meu avô. Sempre foi a minha grande referência. Eu falei assim, esse ano eu não vou desfilar. E a Portela quase desceu, ficou em 11º, algo assim. Ficou assim, quase na zona de rebaixamento. Ficou assim, um acima da zona de rebaixamento. E eu falei, cara, tem que encontrar a família portelense, coisa e tal, tem isso. Eu levei isso para a Dona Neném e para a Tia Surica. Né? Dona Neném conseguiu conversar com a Cristina. A Cristina era braço direito do Seu Carlinho. Levou para ali, Seu Carlinho meio... Não deu muita atenção. Não deu atenção nenhuma. Em 2003, o Nilo Figueiredo, era oposição, invadiu a quadra. Não pode ficar assim, invadiu a quadra numa de forçar a eleição, aquela coisa todinha, fez um churrasco. A quadra, a partir daí, ficou fechada. Um dos grandes amigos que eu tive na vida foi o seu Admiro Patrocínio, o seu Manassé, que era quase um pai para mim, o seu Admiro Patrocínio.
E seu Admiro tinha morrido. O seu Admiro era meu amigo de urgia, né, cara? E seu Admiro tinha morrido. Eu chorava muito nesse enterro. E aí a quadra abriu para o enterro do seu Admiro. Caramba. A quadra estava fechada, não abriu o enterro do seu Admiro. A Cristina falou para mim, essa história é verídica. Real. Real. A Cristina falou, pô, Marquinhos, lembra aquela ideia que você teve, assim, sabe? Aquela da feijoada? E foi, Cristina, faz aquilo, faz aquilo. Aí, sozinho não tinha condições de fazer. Porra, eu vou falar, a tia Surica foi a grande, com a tia Doc, com a Áurea, mas ela saiu convidando todo mundo. Ela pegou aquela a ideia aí. A velha guarda, naquela época, tinha na cabeça que o público da velha guarda não era mais no subúrbio. Vamos fazer aí, acordamos em fazer. Eu fui em casa em casa. Tem pessoas que falam, me lembro quando você foi lá em casa, de descendentes dos grandes baluartes da Portela, para os caras poderem ir para a quadra. Para a quadra. Né? E nesse dia, a gente colocou, só entra de azul e branco. Que legal. Né? A velha guarda da Portela, metade não queria fazer. Só entra de azul e branco. O seu Monarco falou, meu filho, tudo que você botar a mão virar ouro, eu confio no que você vai fazer. Seu Monarco, para mim. E no primeiro dia, o Serginho não foi, estava trabalhando, o seu Monarco também não foi. Ele fala, de vez em quando eu vou aparecer lá. E o primeiro dia já bombou, não? Nada, deu 300 pessoas, mais ou menos, debaixo da Vicentina. E Surica, como sempre, né? Marquinhos, eu falei, eu não tenho microfone, vamos fazer uma roda de samba normal. Aí pegou o microfone para os convidados. Surica pegou o microfone, começa você, cara. Acho que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E eu não sabia, minha escola, né, cara? Eu não sabia como começar. E como eu estava conversando com você aqui nos bastidores, sim, eu quase fui padre, né? Quer dizer, pensei em ser, né? Eu fui da igreja por muito tempo. E tinha uma história na igreja que era muito legal. E caiu na minha cabeça naquele momento. Fala você, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vou contar uma história para você. E ficou todo mundo me olhando. Um padre, um sacerdote, chegou num lugar onde tinha uma capelinha, fez dessa capelinha uma igreja, a igreja cresceu e a cidade, o povoado virou uma igreja. E o povo me olhando. A igreja cresceu. Só que um dia o padre morreu. E aí ninguém queria ir mais para a igreja, porque a igreja morreu, a igreja morreu, a igreja morreu, a igreja morreu. E o padre novo que chegou lá chamou as pessoas para a missa, ninguém queria. Ninguém queria. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a igreja morreu, vamos fazer uma missa de corpo presente. Convidou todo mundo, celebrou a missa, e lá, em cima do altar tinha um caixão. Quando acabou, e o povo me olhando, eu contando essa história, imagina numa escola de samba, e o povo olhando. Quando acabou a missa, o padre chamou todo mundo para se despedir da igreja, que a igreja tinha morrido. E quando as pessoas abriam um caixão, para surpresa de todas elas, o que tinha dentro do caixão? Tinha um espelho. Aí ficou todo mundo me olhando. Eu falei, isso mesmo, porque a Portela não é o Portelão, a Portela não é o Carrinho Maracanã, a Portela somos nós, coisa e tal. E eu comecei a aplaudir, aí eu já emendei. Avante, Portela. Nós cantamos por uns 10 minutos. Miranda, a dona Manancia, a lágrima chegava a fazer assim, ó. Porque a escola estava muito sofrida, né? As pessoas choravam. Cantamos chorando aquilo por mais de 10 minutos. E aí os coroas cantavam e eu voltava para animar, aquelas coisas que eu gosto de fazer, animava. E a gente gritava, cada portelense traz 5 portelenses, cada portelense traz 5 portelenses. E nós fizemos dessa maneira. Já teve dias naquela feijoada de ter 1.200 pessoas e nunca teve atração. A atração sempre foi a velha guarda e eu, né? Certo? E as pessoas vinham porque se convidavam. Pô, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Paulinho da Viola, cara, Gleci, todo mundo aparecia lá, bicho, porque era roda de samba. E aquilo cresceu tanto, que 2003, que as outras escolas, eu me lembro da Mangueira, foi o Steve, o Renatinho ficou puto com o negócio lá com a velha guarda, quis sair, Renatinho partideiro, falecido, e foi com o Steve. E aí me levou, eu estava fazendo um negócio na Central do Brasil, me levou o Steve, com o Chico da Corimba, e o Steve veio falar comigo que queria usar o mesmo nome na Mangueira, a feijoada da família mangueirense. Falei, faz. Dali proliferou em todas as escolas. Hoje em dia a feijoada O grande problema é que porque até então existia uma prisão no samba enredo, que a escola não é escola de enredo, não é samba de enredo, não é samba de escola. Primeiro samba, depois escola de samba. Né? E a gente primou por isso. Não podia nem cantar samba enredo. Eu e seu Monarco. Não podia nem cantar samba enredo. Era samba de terreiro e partido alto.
A gente foi revivendo aquelas coisas. A bateria só tocou em agosto de 2003, porque eram os 70 anos do Seu Monarca. Aí eu chamei e falei, vou fazer uma homenagem para o Seu Monarca, a bateria vai tocar para ele, no final. Depois não tinha mais bateria. Né? Mas o pessoal começou a se iludir com o negócio de atração. Hoje virou já um show. Né? Não, e acabou a essência da feijoada. Pô, tu vai em feijoada com todo respeito. Eu gosto de música americana. Sim. Sabe? Quando jovem, dancei soul music pra cacete, nunca deixou no samba. Porra, mas bicho, a feijoada e esses lugares. A Quadra da Mangueira é um lugar sagrado. A Quadra do Império Serrano é um lugar sagrado. A Quadra Portela é um lugar sagrado. Né? Então não pode cantar outra coisa, era que manter aquele estilo. Porque eu falo sempre isso na Feira das Jabás. Você chega na Feira das Jabás, você ouve geografia popular, não pode música que você não ouve em outro lugar. Falei, se o cara vai a New Orleans, ele quer ouvir jazz. É isso. Se o cara vai em Praga, em Viena, o cara quer ouvir música clássica. Né? O cara vai a Madureira, bicho, ele quer ouvir o que é da tradição, e o que as pessoas não se tocavam. É que quem ia lá, até hoje eu tenho essa luta na Feira das Jabás, quem vai lá vai ver uma coisa diferente. E uma coisa aí, o que eu aprendi, porque eu acho que investir em tradição é ser vanguardista hoje. Total, concordo plenamente. Investir em tradição é ser vanguardista. Né? E as pessoas dizem que, pô, ver o trem do samba, a gente leva 100 mil pessoas. 30 anos, né? 30 anos. Completo. A gente leva 100 mil pessoas para o trem do samba. E só pode contar coisa é um negócio fantástico. O trem do samba é uma experiência que eu acho que todo mundo devia ir um dia na vida, mesmo que não goste de samba. A Maria, que é minha esposa e a produtora do trem do samba, ela falou uma coisa. Todo festival eles tentam fazer você fazer uma imersão em algum lugar. E aí você tem a roda gigante, aquele negócio que você vai. E o trem do samba é uma imersão, a Feira das Jabás, e a feijoada era isso também. É uma imersão, de fato, na vida suburbana. E festival é isso, você vai para curtir algo diferente. Eu acho que, no sentido de festival, na concepção, o trem do samba é o maior festival do samba. Eu também. E do samba tradicional. Aproveitando essa coisa que você está falando de Monarca, eu queria saber de você três coisas. Qual o samba da Portela que mais te marcou? Cara, primeiro, o que me marcou muito, eu já posso... Teve um do seu Noca, de 67, que era um seu Noca, seu Picolino, que era meu parceiro de música, seu Noca, seu Picolino e seu Colombo, que marcou muito o festival, que era minha Portela querida, é razão da minha própria vida. Como a gente não tem um só, o Rio que passou na minha vida foi muito importante. Porque, como eu falei, eu nasci no lugar de Imperiano. E até, minha mãe é portelense, e até o papagaio lá de casa cantava o Rio que passou na minha vida. É sem mentira nenhuma, bicho. Até o papagaio cantava todo. Pode perguntar para os meus irmãos que estão vivos, tem um que já faleceu, não vai dar para perguntar. Mas os outros, você pode dizer, o papagaio canta, além de falar palavrão pra cacete que a gente ensinava, o papagaio cantava o Rio que passou na minha vida. Agora, como o samba enredo é de um outro parceiro e amigo, que eu acho que é o mais emblemático, acho que um dos sambas mais bonitos da história do samba, que é a Lapa em Três Tempos. Abre a janela, formosa mulher. E a pessoa, lindo. É uma das pessoas mais humildes que eu conheci na vida, talvez o mais humilde que eu conheci na vida, que Faria do Cavalo. E tua maior referência no samba, na música? Quem é que você se espelhou muito ou se espelha até hoje? Oswaldo Cruz, você é suspeito, porque é tanta gente que você se espelha. Pode falar mais de um. O seu Manassés foi, para mim, foi assim O seu Manassés, meu pai tinha uma loja de material de construção. Que a Surica fala muito do Manassés. O seu Manassés, meu pai tinha uma loja de material de construção, ele ia para lá para comprar. E aí eu estava aprendendo a tocar cavaquinho. Amava a Portela, eu tinha um tio que tomava todas por mim, mas era o cara que circulava, que ia para todo lugar. É o Manassés. Ele ficou maluco, era o Manassés fazendo compra na loja. E aí, dali se deu uma amizade muito forte. O Fernandão, morador antigo de Oswaldo Cruz, já falecido também, muito amigo meu, ele, seu Gonçalves, o Fernandão, que relatava assim, porra, ia lá comprar parafuso. Marquinhos, quanto é esse parafuso aqui? Eu falei, não, Marquinhos, tem parafuso? Eu falo para ele, olha ali, eu estou aqui com o seu Manassés. Aí eu olhava o parafuso. Quanto é? Paga depois. E seu Manassés cismava que meu pai não gostava. Meu pai gostava, só que meu pai tinha muito medo, eu vou até voltar nesse ponto depois, tinha muito medo
de sambista. Seu Manassés também assumia que achava que ser sambista não dava camisa para ninguém, que eu tinha que estudar, que eu tinha que tomar conta daquele negócio. Ele parou, Dona Nene contava sempre essa história para todo mundo, ele parou de ser cliente da loja do meu pai, freguês, cliente não, subúrbio é freguês. Parou de ser freguês do meu pai, porque ele achava que o meu pai não gostasse que ele ficasse lá, porque acabava vendedor, né? Eu falei, que nada, seu Manassés, meu pai, que isso, coisa e tal, depois, né? Mas ele voltou a ser freguês, mas ele parou de ser. E uma certa vez ele falou, eu sabia que não tinha jeito. Não teve jeito. Eu sabia que não tinha jeito, que então, eu não podia pensar. Manassés era uma das tuas maiores referências. Ele só admiro. Ia me buscar todos os dias. Caramba. Todo dia ele tinha que ir para a loja me buscar. Né? Todo dia ele tinha que ir para a loja me buscar. Aqui, calma aqui, vamos lá. Eles foram muito, muito fortes também. O senhor Armando Santos, o seu Monarco, então, depois. Eu acho que o seu Monarco era uma espécie de pilar central. Seu Manassés, depois do seu Manassés falecido, não. O seu Monarco ocupou esse espaço, sabe? Do guardião, do cara da tradição. E aquele lugar é um lugar que, o meu lugar, a Grande Madureira, especificamente o Oswaldo Cruz, é um lugar que as pessoas guardam a tradição. Eu não concorri a Samba Enredo, um tempão concorri no Baobá, porque eu sempre comparei o Oswaldo Cruz com uma espécie de Baobá de manter a tradição. Né? Foi do seu Paulo por seu Alvaiade, seu Alvaiade por seu Alcides por seu Manassés, por seu Monarco, e assim continua. Eu acho que cada um tem o seu papel numa comunidade. Total. Acho que o meu papel é muito esse. Apesar que eu fiz uma música, que a Dorina até gravou, agora todo mundo ama de paixão. O Jorge Ben, na pandemia, ia se aposentar. E o Marlon Sete, arranjador, é o diretor da minha banda, é arranjador desse meu último álbum, a Boa Ator. E ele mandei a música para o Jorge Ben. O Jorge não gravou, que ia fazer um show em Nova York, aquela coisa todinha, mas era um samba, porque eu não faço nada que não fosse samba. Só que dentro da música, eu improviso embolada e falando, parece que eu estou fazendo um rapper, né? Eu vim aqui, vim depressa, vim de longe, mas a nega não responde, mas em cima do samba. Eu não queria gravar isso nem pelo um decreto. O Marlon pegou um tamborim, canta a música. Fez eu cantar e ele mostrar para mim que era samba. Marquinhos, grava isso. E eu gravei essa música por conta disso, por conta da tradição, que é algo que onde você chega, o cara só chegou atrás. Quantas pessoas, graças a Deus, eu passo por aí, obrigado pelo samba, obrigado, sabe, dessa manutenção. É difícil. Sim. É difícil porque você faz uma opção por algo que o mercado nunca vai querer. Sim. Eu me lembro, uma determinada época, o seu Argemiro, hoje eu posso falar, esse samba que você gosta não vai voltar mais não, Marquinhos, tem que fazer qualquer outra coisa para ver se ganha dinheiro. Falei, não, aquela partida em 5, aquelas coisas todinhas. Hoje você vê um montão de roda de samba e tenho certeza absoluta que a Feira dos Jabás, a feijoada e principalmente o treino de samba foi muito responsável por grande parte dessa manutenção da tradição do samba do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza. E para a gente chegando no final, nesse papo, eu queria que você falasse assim, o que é para você, em poucas palavras, o que foi para você o subúrbio, o Rio de Janeiro, Madureira, o que isso representou para a tua vida? Cara, são tantas coisas que a gente pode falar sobre aquele lugar. O Biratã Castro, um grande historiador, foi presidente da Fundação Palmares, ele dizia que até porque que veio para cá escravizado não foi uma cidade, foi um continente inteiro. E espalhou por centenas de etnias. A nossa cidade foi a cidade que mais recebeu negros escravizados na humanidade. Depois disso, teve várias diásporas, né, que nem eu falar a reforma da cidade, várias diásporas internas. E o local um dos lugares que mais recebeu essa população foi aquela região. A região da Grande Madureira, o bairro de Oswaldo Cruz, muito, muito, muito. Esse povo que vinha pós-abolição. Então, Madureira é uma espécie de África. Uma África fincada no coração do Rio de Janeiro. E o tempo inteiro o Bira dizia o seguinte, dessa permanência, ficou muito no candomblé da Bahia e no samba. O samba é um idioma para mim, um idioma do Brasil. Isso é forte. O samba é o idioma do Brasil, até porque todas as classes sociais cantam. Né? E o engraçado é que o idioma sempre é colocado de uma forma pelos colonizadores para colonizar. Né? Aí, aqui não, no Brasil foi o colonizado, o escravizado, que fez com que as pessoas assumissem o seu idioma, que é o samba.
E Madureira é esse berço, até porque Madureira é uma espécie de, para quem conhece, o maior museu do mundo, que é o Museu do Louvre, é uma espécie de museu do Louvre de bens culturais e materiais. É céu aberto Né? total. É um museu de céu aberto, é tanta história, tanta memória que tem que ser preservada. Eu acho que o Madureira assim, a grande conexão com a minha ancestralidade foi ter nascido naquele bairro. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Madureira e tenho muito orgulho de ter vivido parte da minha vida sempre em Oswaldo Cruz. Obrigado. Eu Depois disso... Uma aula hoje aqui. Gostou? Eu gostei muito.